Olha. Puxa. Na manhã em que descobri que algo havia arrancado uma rocha de quase 300 quilos de seu lugar de descanso secular e a arremessado por uns 10 metros em costa abaixo, eu disse a mim mesmo que deveria haver uma explicação lógica. Atividade sísmica, talvez. Vândalos com maquinário pesado. Qualquer coisa, exceto aquilo que as velhas estradas madeireiras e trilhas de caçadores nessas montanhas sussurravam a gerações. Meu nome é Marcos Rivera e por 8 anos trabalhei como especialista em vida selvagem para o Departamento de Peixes e Vida Selvagem da Califórnia, passando meus dias rastreando populações de animais, investigando perturbações de habitat e preenchendo relatórios intermináveis que a maioria das pessoas nunca leria. O trabalho se adequava à minha natureza metódica e à minha preferência pela solidão, em vez da politicagem do escritório principal em Redding. Eu havia escolhido essa carreira especificamente porque ela me mantinha em campo, longe das pessoas, cercado pelos ritmos previsíveis do mundo natural. Essa previsibilidade se despedaçou no início de julho de 1991, em algum lugar na região remota e selvagem da Floresta Nacional de Shasta Trinity, quando me deparei com algo que me forçaria a questionar tudo o que eu achava que entendia sobre a natureza selvagem que passei quase uma década estudando. O dia havia começado de forma bem normal. Dirigi minha Ford Ranger do estado pela Highway 299, com o sol nascente brilhando no Trinity River. E depois entrei em estradas florestais cada vez mais precárias, até chegar ao início da trilha perto de Coffee Creek. Minha tarefa era simples: investigar relatos de atividade incomum da vida selvagem na área de Bear Gulch, especificamente vegetação danificada e solo revirado que caçadores locais haviam relatado nas últimas 6 semanas. A área tinha fama de ser palco de histórias estranhas, sons inexplicáveis, equipamentos desaparecidos, animais se comportando de forma esquisita. Mas isso era verdade para a maioria das zonas selvagens remotas. As pessoas ficavam assustadas quando percebiam o quão verdadeiramente sozinhas estavam na mata. Minha supervisora, uma mulher perpetuamente estressada chamada Patricia Chen, que administrava nosso escritório de campo regional, não deu muita bola para os relatos, até que um topógrafo do serviço florestal, chamado Greg Hutchins, registrou um relatório de incidente oficial descrevendo o que ele chamou de dano ambiental inexplicável nos confins de Bear Gulch. Greg era um profissional sério com 20 anos de experiência. Não era do tipo que exagera ou entra em pânico por causa de atividade animal. Quando ele apareceu no escritório 3 dias atrás, parecia genuinamente abalado. Patrícia havia me mostrado o relatório dele naquela manhã, seu ceticismo evidente na forma como ela jogou a pasta na minha mesa. Rivera, preciso que você dirija até lá e descubra o que deixou o Hutchins tão mexido. Ele alega que há danos que não correspondem a nenhuma atividade animal conhecida ou causa humana. Árvores derrubadas, chão revirado, esse tipo de coisa. Provavelmente são só ursos marcando o território ou veículos off-road ilegais. Mas precisamos de documentação de qualquer forma. Eu assenti, já arrumando mentalmente meu kit de campo. Quando você quer que eu esteja lá? Hoje, se possível, leve suprimentos para 4 ou 5 dias. A área que Hutchins descreveu fica a uns 19 quilômetros do início da trilha de Coffee Creek. O terreno é acidentado com poucas trilhas. Você precisará montar um acampamento base e fazer um levantamento sistemático de toda a zona. Patrícia abriu um mapa topográfico na tela de seu computador. A área afetada parece estar concentrada aqui, nesta bacia de drenagem entre Bear Gulch e Deadfall Ridge. Cerca de 20 quilômetros quadrados de terreno íngreme e de mata fechada. Ela me olhou com seriedade. Marcos, preciso que você seja minucioso.
Se estiver realmente ocorrendo destruição de habitat, precisamos documentar e identificar a causa. Se for apenas o Hutchins se assustando com a atividade normal da floresta, também preciso saber disso. Não podemos ter nossos prestadores de serviço abrindo relatórios de pânico toda vez que veem algo incomum. Agora, 6 horas depois, com uns 5 quilômetros de caminhada, eu já estava encontrando evidências que batiam com a descrição de Hutchins. Um abeto de Douglas maduro, com provavelmente 80 anos e quase 1 metro de diâmetro, jazia atravessado na trilha, não havia sido cortado e não havia evidência de raio ou doença. A árvore tinha simplesmente sido empurrada com força suficiente para arrancar seu enorme sistema de raízes do chão, deixando uma ferida aberta na terra. Fotografei-a de múltiplos ângulos, anotando em meu diário de campo que a direção da queda não batia com os padrões de vento predominantes para este vale. As árvores ao redor não mostravam danos semelhantes, o que descartava uma microexplosão ou outro fenômeno meteorológico. 50 metros adiante na trilha, encontrei a rocha que mencionei. Um pedaço maciço de granito que havia sido claramente deslocado de sua posição original. A depressão onde ela repousava ainda era visível, um oval escuro e úmido, cercado por décadas de matéria orgânica acumulada. Mas a rocha em si havia sido movida uma distância considerável, e agora repousava contra um grupo de cedros jovens, esmagando-os. Fiz cálculos aproximados com base nas dimensões da pedra. No mínimo, pesava uns 250 quilos, provavelmente mais perto de 350. Movê-la teria exigido várias pessoas com equipamento adequado ou uma única fonte de força tremenda. No entanto, o chão da floresta não mostrava evidência de equipamento, nem marcas de pneus, nem marcas de escavação, nada além de serrapilheira e vegetação intactas. Passei 20 minutos examinando a área, coletando amostras de solo, fotografando os padrões de deslocamento e procurando por qualquer explicação que se encaixasse no meu entendimento do comportamento da vida selvagem ou da atividade humana. Ursos negros podiam ser destrutivos, mas não nessa escala. Os ursos cinzentos estavam extintos na Califórnia desde a década de 1920. A exploração madeireira ilegal deixaria vestígios óbvios de equipamentos. Registrei tudo em minhas anotações de campo e continuei subindo a trilha, aprofundando-me na bacia de Bear Gulch. O sol da tarde se infiltrava pela copa das árvores, criando aquela qualidade de luz particular, única das florestas antigas, onde troncos maciços absorviam a maior parte da iluminação, deixando o chão da floresta em um crepúsculo perpétuo. Era bonito de uma forma austera, mas notei algo estranho. Os sons usuais da vida na floresta, cantos de pássaros, zumbido de insetos, o tagarelar de esquilos, estavam abafados, quase em silêncio total. Em 8 anos de trabalho de campo, aprendi que os animais se calam por motivos específicos. Um predador por perto, atividade humana, algo que acionava seus instintos de sobrevivência. Mas eu não conseguia ver nenhuma ameaça óbvia e o silêncio se estendia por uma área grande demais para ser explicado apenas pela minha presença. A trilha subia abruptamente, seguindo o leito de um antigo riacho que estava seco no calor do verão. Parei para beber água da minha garrafa e consultar o mapa topográfico. De acordo com o relatório de Hutchins, os danos mais severos estavam concentrados cerca de 3 quilômetros à frente. Em uma seção onde a bacia se abria em um pequeno vale cercado por mata densa, verifiquei meu relógio, quase 4 da tarde. Eu montaria acampamento no vale e passaria o dia seguinte conduzindo um levantamento sistemático da área. Enquanto dobrava o mapa e me preparava para continuar a caminhada, ouvi algo que me fez congelar. 3 batidas secas ecoaram pela floresta com um espaçamento regular, cada uma um estalo distinto de madeira contra madeira. O som veio de algum lugar à frente, talvez a uns 400 metros de distância. Esperei,
ouvindo atentamente. O som se repetiu após uma breve pausa. Mesmo ritmo, mesmo espaçamento. 3 batidas deliberadas. Minha mente catalogou as possíveis explicações. Um caminhante ou caçador usando um bastão de caminhada. Um pica-pau. Galhos caindo. Mas nenhuma dessas explicações se encaixava perfeitamente. O som era alto demais, deliberado demais, com um ritmo regular demais. E parecia feito para se propagar, para ser ouvido à distância. Continuei pela trilha, movendo-me com mais cautela agora, prestando mais atenção ao meu redor. 20 minutos depois, encontrei a primeira pegada. Estava em uma seção lamacenta ao lado de uma pequena nascente, marcada profundamente na terra fofa. Meu treinamento profissional entrou em ação automaticamente. Ajoelhei-me ao lado dela, pegando minha fita métrica e a câmera. A pegada era maciça. 42 centímetros de comprimento por 18 de largura na parte mais larga, com 5 impressões de dedos distintas. A morfologia era humanoide, mas as proporções estavam erradas. O pé era largo demais, o arco do pé muito plano, os dedos grossos e abertos demais em comparação com qualquer pé humano que eu já tinha visto. A profundidade da impressão sugeria um peso enorme. Tirei medidas do deslocamento, calculando aproximadamente com base na densidade e umidade do solo. O que quer que tenha feito essa pegada pesava entre 250 e 360 quilos. Fotografei-a extensivamente, colocando minha própria bota ao lado para dar uma noção de escala. E depois segui o rastro de pegadas que se afastava da nascente. Havia 6 impressões claras, cada uma a cerca de 1,20 m de distância uma da outra, indicando uma passada de caminhada, não de corrida. As pegadas seguiam para o nordeste, subindo um barranco íngreme e entrando na floresta densa, onde o chão se tornava duro demais para mostrar rastros claros. Sentei-me sobre os calcanhares, com a câmera na mão, forçando-me a pensar racionalmente. A pegada era real, fisicamente presente, mensurável. Não era uma farsa. Não ali, a 19 quilômetros da estrada mais próxima, em um terreno que poucas pessoas visitavam. Mas o que poderia tê-la feito? Meu treinamento me dizia para documentar e relatar, não para especular. Mas as implicações eram inevitáveis. Essa pegada não correspondia a nenhum animal selvagem conhecido na Califórnia. Era grande demais para um humano. Com formato errado para um urso, impossível para qualquer outra criatura documentada nessas montanhas. Eu ainda estava agachado ao lado da pegada, revisando as fotografias na minha câmera, quando ouvi uma voz atrás de mim. Você deveria voltar enquanto ainda pode. Virei-me de supetão. Minha mão instintivamente foi para o spray de urso no meu cinto. Um homem idoso estava na trilha, a uns 5 metros de distância. Parecia ser um nativo americano, provavelmente na casa dos 70 anos, com a pele profundamente marcada pelo tempo e longos cabelos brancos, trançados nas costas. Ele usava roupas práticas para atividades ao ar livre, calças de lona, uma camisa jeans e um colete coberto de bolsos, e carregava um cajado nodoso esculpido em uma única peça de madeira. Apesar da idade, ele se mantinha ereto e se movia com uma graça silenciosa que sugeria décadas de caminhada por essas montanhas. Sou Marcos Rivera, do Departamento de Peixes e Vida Selvagem da Califórnia, eu disse, relaxando um pouco, mas ainda desconfiado. Eu não o tinha ouvido se aproximar, o que era incomum. Estou conduzindo um levantamento da vida selvagem nesta área. Eu sei quem você é e por que está aqui, disse o velho. Sua voz era profunda e comedida, com um sotaque que sugeria que o inglês não era sua primeira língua. Eu sou Joseph Running Deer. Meu povo vive nessas montanhas há mais tempo do que o seu governo existe. Assenti respeitosamente. Peço desculpas se estou em terra tribal. De acordo com meus mapas, esta área é floresta federal, mas sei que os limites podem ser complicados.
Seus mapas mostram linhas desenhadas por políticos que nunca andaram por estes vales, disse Joseph, aproximando-se. Eles não mostram as verdadeiras fronteiras, as que importam, as que mantiveram a paz por muitas vidas. Apesar do meu ceticismo natural, algo em sua maneira de ser exigia atenção. Que fronteiras você quer dizer? Joseph apontou para o nordeste com seu cajado. Daquela cordilheira até a antiga cicatriz de incêndio perto de Squaw Creek, há um território que pertence a outros. Meu povo tem um acordo com eles. Respeitamos suas terras, deixamos oferendas nos marcos. Em troca, eles nos permitem caçar e coletar nos vales mais baixos sem interferência. Os outros, repeti cuidadoso, você está falando do que quer que tenha feito essas pegadas? Os olhos escuros de Joseph sustentaram os meus firmemente. Você viu os sinais, as árvores movidas por uma força que nenhuma máquina possui, a terra rasgada por mãos que não deixam rastros que você possa reconhecer. Você é um cientista, Marcos Rivera. Você documenta o que vê. Então, documente isto. Existem seres nestas montanhas que a sua ciência não reconheceu. Seres que vivem aqui desde antes de os primeiros humanos cruzarem a ponte de terra da Ásia. Meu povo os chama de os antigos. Você talvez os chame por outro nome. Um arrepio percorreu minha espinha, apesar da tarde quente. Você está dizendo que o Bigfoot é real? Que eles vivem nesta área? Esse é um nome entre muitos. A verdade é mais complexa do que as histórias contadas ao redor de fogueiras. Joseph gesticulou para a destruição que eu havia documentado. Este dano que você foi enviado para investigar não é aleatório. Isso marca fronteiras. Os antigos estão avisando ao seu povo para ficar longe, para respeitar o território que sempre foi deles. Eu aprecio a perspectiva cultural, disse eu lentamente, mas tenho um trabalho a fazer. Preciso inspecionar toda esta bacia e documentar quaisquer perturbações ambientais. Então você vai cruzar para o território deles? E isso é muito imprudente. A expressão de Joseph ficou séria. Mas vejo que você está determinado. Então vou lhe dizer o que você precisa saber. Os antigos não são animais, apesar do que sua ciência possa querer classificá-los. Eles têm linguagem, cultura, famílias, constroem abrigos, fazem ferramentas, ensinam seus jovens. Eles se lembram e neste momento estão com medo e raiva. Algo invadiu seus territórios mais profundos, algo que faz explosões barulhentas e destrói a terra. Eles estão sendo expulsos de suas áreas tradicionais, forçados para mais perto das fronteiras, e isso os torna defensivos. Pensei na pegada, na rocha deslocada, nas árvores derrubadas. Que tipo de explosões? Não sei exatamente. Joseph enfiou a mão em um dos bolsos do colete e tirou uma fotografia gasta. Mas 3 meses atrás, durante uma reunião em um de nossos locais de encontro, em tradicionais, um ancião dos antigos me mostrou isto. Ele me entregou a fotografia. Mostrava uma seção da floresta que havia sido devastada. As árvores estavam partidas e espalhadas como palitos de fósforo. O chão estava revirado e no centro havia uma depressão em forma de cratera, mais ou menos circular, com talvez uns 8 metros de diâmetro. A destruição era total dentro daquele raio, diminuindo gradualmente para fora. O que causou isso? Perguntei, estudando a imagem. Não sabemos, mas 4 locais como este foram encontrados nas terras altas nos últimos 4 meses. Cada vez que os antigos descobrem um, eles mudam suas famílias para mais longe daquela área. Eles estão sendo expulsos de territórios que mantiveram por milhares de anos. Você relatou isso a alguma autoridade? O serviço florestal? Nosso escritório de campo? Joseph deu um sorriso leve e amargo. E dizer a eles o quê? Que criaturas que seu governo insiste que não existem estão sendo assustadas por explosões misteriosas na natureza,
Eles me descartariam como um velho índio supersticioso. Mas você viu a evidência agora. Você sabe que algo está acontecendo aqui que não se encaixa em suas explicações normais. Ele tinha razão. A pegada era real. A destruição era real. E se houvesse múltiplos locais como o da fotografia, isso representava uma perturbação ambiental significativa que cabia à jurisdição do Estado investigar. Você vai me ajudar? Perguntou Joseph. Vai usar sua posição para descobrir o que está acontecendo no interior da floresta? Não por curiosidade, mas porque o que quer que esteja causando isso ameaça o equilíbrio que existe nestas montanhas há inúmeras gerações. Olhei para a fotografia novamente, depois para a pegada maciça ao lado da nascente. Meu treinamento científico lutava com as implicações do que eu estava vendo. Mas eu construí minha carreira com base em evidências, e a evidência era inegável. Sim, eu vou investigar, eu disse, mas também preciso da sua ajuda. Se vou vasculhar o interior da mata, preciso entender como evitar conflitos com esses seres, como demonstrar respeito, como me mover pelo território deles em segurança. Joseph sorriu pela primeira vez desde que o conheci. Então temos um acordo. Acampe no vale à frente. É um lugar seguro, território neutro. Hoje à noite, quando a lua nascer, virei ao seu acampamento e lhe ensinarei o que você precisa saber. Amanhã levarei você para conhecer uma de suas anciãs, se ela concordar. Ela? Eles têm famílias, estruturas sociais? A fêmea mais velha do grupo, com quem tenho contato, é a líder deles, a guardiã da sabedoria. Foi ela quem me mostrou a fotografia. Se alguém pode ajudá-lo a entender o que está acontecendo, é ela. Joseph começou a se afastar. Depois parou. Marcos Rivera, o que estou prestes a compartilhar com você é conhecimento sagrado, protegido pelo meu povo por muitas gerações. Se você trair essa confiança, se explorar isso para ganho pessoal ou fama, você colocará em perigo não apenas os antigos, mas também a relação que construímos com eles ao longo de séculos. Você entende? Eu entendo, disse eu solenemente. Não estou fazendo isso por reconhecimento. Estou fazendo isso porque é meu trabalho proteger a vida selvagem e o habitat neste estado. Se algo está ameaçando estas montanhas e os seres que vivem aqui, preciso saber para poder impedir. Bom, então, vejo você à noite. Ele desceu pela trilha, movendo-se com uma agilidade surpreendente para sua idade, e desapareceu em uma curva. Fiquei ali por vários minutos, com a fotografia na mão, tentando processar o que acabara de acontecer. Então, coloquei minha mochila nos ombros e continuei em direção ao vale, minha mente fervilhando com perguntas que não tinham respostas fáceis. Cheguei ao vale que Joseph mencionou cerca de 1 hora antes do pôr do sol. Era uma pequena clareira, com talvez uns 200 metros de diâmetro, cercada por pinheiros e cedros imponentes. Um riacho corria pelo centro, fornecendo água fresca, e o terreno, relativamente plano, era bom para acampar. Montei minha barraca eficientemente, tendo feito isso centenas de vezes ao longo dos anos. Enquanto trabalhava, não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observado. Várias vezes parei e examinei a linha das árvores ao redor, mas não vi nada além de sombras se alongando enquanto o sol se punha atrás dos cumes a oeste. A floresta permanecia estranhamente silenciosa, aquele mesmo silêncio antinatural que eu havia notado antes. Joseph chegou assim que a escuridão se tornou completa. Desta vez, ouvi sua aproximação, o barulho deliberado de botas na serrapilheira da floresta. Ele emergiu das sombras, carregando uma pequena mochila de couro e o mesmo cajado. Eu havia feito uma pequena fogueira em um círculo de pedras, e ele se acomodou em um dos bancos de tronco, aceitando uma xícara de café que ofereci. Obrigado por vir, eu disse. Preciso entender mais.
O que vou lhe ensinar foi passado através da minha família por muitas gerações, começou Joseph. Pelas 2 horas seguintes, ele me ensinou tudo o que sabia sobre os antigos. Explicou seus métodos de comunicação, batidas na madeira, vocalizações, linguagem corporal, seus marcadores territoriais, pedras empilhadas, galhos torcidos, marcas de arranhões em árvores em alturas específicas. Ele descreveu seus padrões sazonais, sua dieta onívora, seus abrigos temporários. Eles cuidavam de seus doentes e idosos, enfatizou. Tinham cultura, faziam ferramentas, enterravam seus mortos e se comunicavam por vastas distâncias. Eram pessoas, só não pessoas humanas. E essa distinção era importante. Por volta da meia-noite, Joseph começou a cerimônia de chamado. Ele tocou um tambor em um ritmo constante e complexo que ecoou pela floresta escura. Após vários minutos, começou a cantar em sua língua nativa, uma melodia assombrosa que parecia pertencer a estas montanhas. Quando a canção terminou, esperamos em silêncio. Por um longo tempo, nada aconteceu. Então, de algum lugar profundo na floresta ao norte, veio uma resposta. Não um uivo agressivo, mas uma série de vocalizações baixas, subindo e descendo de tom, que pareciam responder à canção de Joseph. Joseph sorriu, a satisfação evidente em seu rosto, marcado pelo tempo. Eles aceitam. Nos encontraremos ao amanhecer no marco da fronteira nordeste. Durma um pouco, Marcos Rivera. Amanhã você verá coisas que mudarão sua forma de entender o mundo. Consegui apenas algumas horas de sono agitado. Quando saí da minha barraca às 4h30, Joseph já estava lá, esperando. Tomamos um café da manhã rápido e partimos em direção ao nordeste, seguindo trilhas que não estavam em nenhum mapa. O terreno era brutalmente íngreme, mas Joseph se movia com a confiança de alguém que havia percorrido esses caminhos inúmeras vezes. Após quase 2 horas, chegamos a um pequeno platô cercado por enormes cedros antigos. E lá, na borda mais distante da clareira, paradas, perfeitamente imóveis nas sombras, estavam 3 figuras que fizeram meu fôlego sumir. Eram maciços, inconfundivelmente reais e nada parecidos com o que eu esperava. As fotografias e os vídeos granulados tinham me preparado para algo simiesco, bruto. Mas esses seres tinham uma presença, uma dignidade que transcendia a simples categorização. A figura central era claramente a mais velha, talvez com 2,5 metros de altura, com o cabelo que havia embranquecido ao redor do rosto e nos ombros. Seu rosto não era exatamente humano, nem exatamente de macaco, mas algo intermediário, com olhos que nos observavam com uma inteligência inconfundível. Ladeando-a estavam outros 2, um pouco menores, mas ainda com mais de 2 metros de altura. Joseph avançou lentamente e falou em sua língua nativa, seu tom deferente. A fêmea mais velha respondeu com uma série de murmúrios baixos e sons mais agudos. Eles estavam conversando. Pegue a oferenda, disse Joseph para mim. Mova-se devagar, coloque-a no chão entre nós. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava o pacote de peixe seco que Joseph havia me dado. Avancei com cuidado, extremamente ciente de 6 olhos acompanhando cada movimento meu, e coloquei a oferenda no chão coberto de musgo. Então, recuei. A figura masculina avançou, seus passos surpreendentemente silenciosos, e pegou o pacote. Ele o levou ao rosto, inspirando profundamente, e depois fez um som que interpretei como aprovação antes de entregá-lo à anciã. Ela o examinou, depois olhou diretamente para mim. Nossos olhos se encontraram e, naquele momento, eu entendi. Aquilo não era um animal. Aquilo era uma pessoa em todo o sentido relevante da palavra. Com um gesto que era inconfundivelmente um sinal para segui-la, ela se virou e entrou na floresta. Nós a seguimos por mais de 1 hora, aprofundando-nos em uma floresta antiga que poucos humanos provavelmente já haviam visto. Finalmente, descemos para um cânion íngreme e lá
esculpida na parede do canyon, vi uma destruição que correspondia à fotografia de Joseph, mas era muito pior pessoalmente. A cratera era enorme, com talvez uns 12 metros de diâmetro, aberta na rocha sólida. A floresta ao redor estava devastada. No centro da cratera havia metal retorcido, cabos e um compartimento mecânico com etiquetas de aviso ainda visíveis. Aproximei-me, meu treinamento profissional superando meu choque. Era equipamento de teste sísmico usado por empresas de mineração e exploração de energia. A fêmea mais velha vocalizou de forma aguda um som de clara angústia e raiva. Ela gesticulou enfaticamente para a destruição. Seu significado era inconfundível. É isto que está acontecendo. Foi isto que nos expulsou de nosso lar. O que é isso, Marcos? Perguntou Joseph. Equipamento de teste sísmico, eu disse, pegando minha câmera. As mineradoras usam explosivos para mapear onde minerais valiosos podem estar. Isso não deveria estar aqui. Esta é uma área de natureza protegida. O equipamento tinha marcações da empresa que eu mal conseguia ler. Cascade Mountain Resources. A anciã nos levou a mais 2 locais de destruição nas horas seguintes. No terceiro local, ela pegou um galho longo e começou a desenhar no solo arenoso. Imagens simples, mas claras. Círculos para as explosões, bonecos de palito para seu povo. Então ela desenhou bonecos de palito menores, os jovens, e fez um X sobre eles. Mortos. Ela olhou para mim e vi algo em seus olhos que nunca esperei ver em um rosto não humano. Luto. Minha garganta se apertou. Ajoelhei-me ao lado de seu desenho e, usando meu próprio caderno, tentei explicar o que era o equipamento que era causado por humanos. Desenhei um prédio, uma empresa, e fiz um X sobre ele, tentando indicar que isso poderia ser interrompido. A anciã observava atentamente. Quando terminei, ela emitiu um som longo e lúgubre e acrescentou mais ao seu desenho, esboçando figuras fugindo dos círculos de explosão. Ela estava nos mostrando o custo total, morte, deslocamento, a destruição de seus lares. Temos que parar com isso, disse eu a Joseph, minha voz embargada de raiva. Isso é ilegal. Esta é a minha jurisdição. Posso denunciar isso, fazer com que seja interrompido. Mas você não pode mencioná-los, disse Joseph com urgência, gesticulando para os 3 seres que nos observavam. Não vou, interrompi. O dano ambiental por si só é suficiente. Destruição de habitat de floresta antiga, risco de contaminação, interrupção de corredores de vida selvagem. Posso montar um caso sem nunca mencioná-los. Levantei-me e me dirigi diretamente à anciã, esperando que ela entendesse minha intenção. Eu vou parar com isso. Chega de explosões, eu prometo a você. A anciã me estudou por um longo momento. Então, ela estendeu uma de suas mãos enormes e tocou meu rosto gentilmente, sua palma áspera contra minha bochecha. Foi um gesto de confiança, esperança e um apelo desesperado. Os 10 dias seguintes foram um borrão. Saí da mata, dirigi direto para Redding e dei entrada no pedido de ação de emergência mais completo da minha carreira. 47 páginas de documentação, fotografias e análises de solo. Identifiquei a Cascade Mountain Resources e sua falta de licenças. Entrei em contato com a EPA e o Serviço Florestal. Patricia Chen, inicialmente cética, viu as evidências e se tornou minha maior aliada. 2 semanas depois, agentes federais fizeram uma batida na Cascade Mountain Resources. Encontraram registros de testes sísmicos não autorizados em mais de 130 quilômetros quadrados de natureza protegida. A empresa estava procurando ouro e elementos de terras raras, usando licenças forjadas. Suas operações foram suspensas. A empresa enfrentou milhões em multas e 2 executivos foram indiciados por crimes ambientais. As explosões pararam. 3 semanas após a batida, Joseph ligou. A anciã havia transmitido sua gratidão
e deixado um presente para mim. Naquele fim de semana, caminhei até o local e encontrei uma estatueta de madeira esculpida, talvez com uns 20 centímetros de altura, mostrando um humano e uma figura alta e peluda lado a lado. Era uma representação de parceria. Guardei aquela escultura em meu escritório pelo resto da minha carreira. Ao longo dos anos, Joseph e eu mantivemos contato. Ele relatava atividades suspeitas e eu investigava através dos canais oficiais, fechando plantações ilegais ou operações de caça furtiva, mantendo a zona de proteção que permitia aos antigos viverem sem perturbações. Em setembro de 1994, Joseph me convidou para uma cerimônia de equinócio. Enquanto sua família tocava tambores e cantava ao redor de uma grande fogueira em um prado nas altas montanhas, os antigos emergiram da floresta. 9 deles, incluindo 2 jovens. Eles permaneceram na borda da clareira, balançando ao ritmo, aceitando as oferendas de comida colocadas no perímetro do prado. Foi a experiência mais profunda da minha vida. Quando a cerimônia terminou, a jovem mais nova se aproximou. Seus olhos grandes e curiosos não demonstravam medo. Ela me estudou por um momento, fez um som parecido com uma risada e correu de volta para sua família. Joseph sorriu. Ela estava demonstrando aceitação. Você foi aprovado pelos jovens. Isso significa que é digno de confiança. Aposentei-me do Departamento de Peixes e Vida Selvagem em 2013 e comprei uma pequena cabana perto de Coffee Creek. Joseph faleceu em 2006, mas não antes de me apresentar a seu neto, David, que deu continuidade ao conhecimento tradicional. A responsabilidade havia passado para uma nova geração. Em noites de verão, às vezes caminho até aquele prado. Nem sempre os vejo, mas sei que estão lá. Ouço as batidas na madeira ecoando pelos vales. Às vezes, encontro um presente deixado na varanda da minha cabana, uma caixa esculpida, pedras incomuns. São símbolos do segredo que guardei por mais de 2 décadas, o conhecimento de que compartilhamos este planeta com seres inteligentes que escolheram a invisibilidade como sua estratégia de sobrevivência. Meu encontro em 1991 me ensinou que alguns mistérios não foram feitos para serem resolvidos, foram feitos para serem protegidos. Tornei-me um guardião dessa verdade, uma ponte entre mundos, vigiando florestas que guardam mais do que árvores. As montanhas guardam seus segredos, e eu também.